Começamos a sexta com força total. Já abro aqui com a minha parceira Andresa Matais. Muito boa tarde. Oi, boa tarde, Neila. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Finalmente, a sexta-feira dessa semana que teve 4 meses dentro dela, né, Neila? A pessoa já começa reclamando, né? Não, gente, que ótimo. Hoje é sexta-feira. É uma bom. constatação. Exatamente. E vamos lá, começamos o contexto em grande estilo hoje. Nossa entrevista é com Renan Santos, que é o líder do MBL. Renan, seja muito bem-vindo aqui ao Contexto Metrópolis. Boa tarde. Boa tarde, uma honra estar aqui com vocês. De fato, eu acompanho o Metrópolis e acompanho jornalisticamente, especialmente o trabalho da Andressa há bastante tempo. Parabenizo, inclusive, a cobertura jornalística dos últimos 2 governos. Sei de todas as consequências de fazer jornalismo sério no Brasil. Não sendo jornalista, mas sei, acompanho e para mim é uma honra estar aqui com vocês. Com o fato mais importante, vocês estavam como na vice-liderança, né, do governo Tarcísio dentro da Assembleia em São Paulo e romperam com essa parceria. Qual o motivo, Renan, de ter deixado a vice-liderança, de ter rompido com essa parceria com o governo Tarcísio em São Paulo? O Guto, né, quando resolveu, logo após vencer a eleição para deputado estadual em 2022, ele propôs para o time, olha, eu gostaria de ser vice-líder do governo Tarcísio na Alesp, acho que o Tarcísio vai tocar uma linha interessante, porque o Tarcísio já falava à época da privatização da Sabesp, tinha uma linha reformista, e o Guto falou, cara, eu quero passar meus projetos, e eu acho que isso vai facilitar passar os projetos. Só para contar, antes do Guto, o nosso deputado estadual em São Paulo foi o Arthur Duval, e o Arthur Duval ele tinha aprovado 4 projetos, mas os 4 tinham sido vetados pelo governador em questão, que era o João Dória Júnior. Com o Tarcísio, os projetos do Guto de fato passaram. Ele atuou na vice-liderança do Tarcísio, foi, por exemplo, em nome do governo presidente da frente parlamentar da privatização da Sabesp, arrumou todas as brigas possíveis, ajudou a tornar público o tema, participou de grandes debates, discussões sobre o assunto. E por conta, vamos dizer, de uma articulação mais sofisticada do que feita no mandato anterior que nós tínhamos do Arthur, ele conseguiu passar na Alesp os projetos e ter os projetos sancionados pelo governador. Um deles foi o da Escola 360, que mantém as escolas abertas no final de semana para participação de alunos e familiares, cursos profissionalizantes. Outro foi o Jovem, que era uma demanda antiga nossa para ter ensino de educação financeira nas escolas. O Guto relatou um projeto que ajuda alunos que têm grande desempenho em escolas públicas a conseguir estágios, cursos profissionalizantes e até viagens para o exterior. Então, ele conseguiu ter um desempenho parlamentar grande. Então, eu queria contextualizar isso, porque muita gente fala, pô, mas vocês brigam com bolsonaristas e aí se juntam com o Tarcísio? Não, foi uma aliança, foi boa para ambas as partes, mas nós sabemos, nós temos as nossas diferenças com ele, e o Tarcísio, diferente do bolsonarismo em geral, ele costuma prezar por ter uma relação, no mínimo, civilizada com outras figuras do campo da direita. E foi assim, a nossa relação foi civilizada com ele. Agora, o corte se deu por conta de uma agenda que o governo vem tocando recorrente de aumento de privilégios na área do judiciário, especificamente na área do judiciário, e em especial por conta de uma pressão muito grande por privilégios e aumento de cargos da Defensoria Pública aqui no nosso estado. E o Guto sempre teve uma agenda fiscalista, a gente sempre combateu esse tipo de privilégio, e naturalmente a gente iria para uma rota de colisão, e foi. E o Guto abandonou a vice-liderança. Renan, esse desembarque, né, do governo Tarcísio nesse momento, e ontem a gente conversou, você colocou que é um governo patrimonialista. Neste momento que a gente está caminhando aí para definições eleitorais, não é um pouco oportunista? Não, nem um pouco oportunista. Seria mais fácil do ponto de vista eleitoral para o Guto permanecer com o Tarcísio. Tarcísio, como vocês mesmos vão demonstrar hoje com a pesquisa Quest, ele lidera em São Paulo a base eleitoral do Guto em São Paulo, e a coisa mais fácil era permanecer jogando esse jogo meio suave, como posso dizer, Partido Novo, que vai jogando o jogo na maciota. A posição do Guto é uma posição que gera dano político para ele, que a gente não se iluda, mas gera coerência e manutenção da base política histórica do Movimento Brasil Livre. Então, é o caminho natural do ponto de vista nosso. E aí, uma coisa que eu sempre coloco, todas as rupturas políticas que a gente faz, especialmente dentro do campo da direita, elas não ocorrem por conta de cálculo político. Se nós fosse fazer cálculo político, a gente jamais rompia com o Bolsonaro. A gente seria gigantesco se a gente fosse bolsonarista. O MBL seria 5, 6, 7 vezes maior. A gente tem um dano muito grande quando a gente rompe e aponta incoerências ou crimes cometidos por agentes políticos nesse campo. Então, na prática, o Guto, se eu fosse falar como um marqueteiro aqui, saindo de liderança de movimento político, indo para o campo estritamente do marketing, o Guto teria dado um tiro no pé.
Mas é a lógica nossa, a gente prefere manter a nossa agenda do que contar com, vamos dizer assim, beneplácitos eleitorais de curto prazo. O Tarcísio é um nome hoje colocado para as eleições presidenciais. As pesquisas mostram uma viabilidade eleitoral dele, não só para o governo de São Paulo, mas também para a presidência da República. Como é que você pode retratar o governo Tarcísio? Você já colocou alguns pontos ali das características do Tarcísio, né, que é alguém de fácil trato, digamos assim, mas como é que ele está deixando o governo de São Paulo, para quem não é de São Paulo entender quem é esse personagem que certamente vai ser protagonista nas eleições do ano que vem? O Tarcísio, né, antes de tudo ele foi vendido pelo Bolsonaro como uma máquina de eficiência, um entregador de grandes obras, e a gente sempre foi muito crítico ao Tarcísio porque havia um aparato de marketing montado para vender o Tarcísio como essa figura. Aqui para o estado de São Paulo, por exemplo, essa questão das obras do Tarcísio sempre foram muito relativizadas porque ele não privilegiou São Paulo nisso. Ainda assim, o São Paulo deu um voto de confiança para o Tarcísio e elegeu ele para o governo estadual. O governo estadual dele tem alguns méritos, houve uma queda no número de homicídios, mas a parte de segurança pública está longe de estar brilhante, números da parte de educação também estão longe de estar brilhantes, e na prática ele faz um governo ok. Ele teve o mérito, por exemplo, na privatização da Sabesp, e isso é inegável. É um projeto que leva aí nos próximos anos a universalização do saneamento básico em todo o estado de São Paulo. Mas, se a gente coloca ele numa perspectiva histórica, né, eu acho que nem os fãs mais empolgados do Tarcísio dirão que ele foi muito melhor do que um governo tucano anterior. Porque o estado de São Paulo tem essas características. Eu acho que faltou ousadia. Nessa questão, por exemplo, de reforma da máquina estadual para aumentar a capacidade de investimento do estado de São Paulo, por exemplo, o Tarcísio acaba cedendo e fazendo o jogo clássico que os tucanos também adotavam. Ele sofreu uma pressão da Defensoria Pública e teve que agora passar e exigir que a Alesp passasse um projeto que aumenta até 2027 gastos com a Defensoria Pública, que envolve privilégios, aumento de salário da Defensoria Pública, cargos, bonificações, prêmios para a Defensoria Pública, que já faz parte daquilo que a gente chama de elite funcionalismo público aqui em São Paulo, que dá uma monta de 300 milhões. Então, eu deixo a pergunta, né, já que Andressa, o Tarcísio será um protagonista para as eleições de 2026 e um dos favoritos para uma eleição presidencial, a gente sabe que o Brasil vai numa rota de colisão que ele pode quebrar em 2027 e 2028, por conta muito dos aumentos dos gastos, puxado pelos gastos do alto funcionalismo. O Tarcísio, no caso, teria coragem de enfrentar a elite do funcionalismo e a elite do judiciário no governo federal, com esse núcleo de alianças que ele criou, que envolve Ciro Nogueira e Kassab? Na verdade, ele é muito mais um candidato do Ciro Nogueira e do Kassab do que ele próprio um arquiteto de alguma coisa muito nova. Então, ele vai fazer esse enfrentamento. Em São Paulo, ele poderia, dado a relação de forças aqui, ele poderia não ceder para a Defensoria Pública ou para a pressão do Tribunal de Contas do Estado ou para a pressão dos tribunais, mas ele cede todas as vezes. E aí ele estava obrigando a base a votar. A base bolsonarista vota porque vota. A base do Centrão vota que vota. O Guto não é da nossa natureza. E aí eu deixo esse questionamento porque o Tarcísio ele tem um apoio muito forte dentro do mercado financeiro. O André Esteves é um dos grandes articuladores da campanha do Tarcísio. Todo mundo sabe disso. Foi para Brasília agora, acho que vocês trabalham aí em Brasília. Foi para Brasília uma semana e meia atrás, 15 dias atrás, 2 vezes na mesma semana, para ter reuniões e articular também a continuidade da candidatura do Tarcísio. E aí, né, eu quero entender qual o projeto que o mercado financeiro tem com um cara que arrega para qualquer pressão que vem da Defensoria Pública ou do Tribunal de Contas. Você colocou que o Tarcísio, então, ele é uma personagem, assim, com ares de tucano, mas um pouco moldado para conseguir conquistar esse espaço aí no mercado financeiro. Quando você fala do Ciro Nogueira, o que vocês estavam colocando ontem é que o Ciro Nogueira poderia ser o vice do Tarcísio de Freitas. Isso é mais uma impressão ou é uma informação de que tem uma articulação nesse sentido? Vamos lembrar que o Ciro Nogueira é o presidente nacional do PP, que é o Partido Progressista, que fez essa semana, né, formalizou o casamento ali, uma federação com a União Brasil, e assim eles se tornam a maior força de direita hoje no país e olham muito aí para o Tarcísio como um nome, né? O Ciro Nogueira já falou aqui no programa que o Tarcísio é um candidato imbatível para as eleições presidenciais, dado a baixa rejeição dele comparada à rejeição do Lula. Mas queria voltar nesse ponto da pergunta do Ciro Nogueira. Vocês têm informação de alguma articulação ou é mais uma impressão porque os dois andam aí agora abraçados para baixo e para cima? Trabalha com política sabe que o Ciro Nogueira está, desde 2023, trabalhando na articulação do Tarcísio como presidente da República. Ele trabalha para ser o vice. A própria Federação PP e União Brasil, que a galera nos bastidores chama de PEPUNE, acho um nome horroroso como eles chamam, mas
cada um tem suas predileções estranhas, né? E essa federação, a ideia é montar o vice, né, da Cacif para montar o vice, e aí eles já estão negociando, e todo mundo também sabe disso, como seriam as chapas nos estados, fazendo horas sessões para o PSD, horas cedendo para Republicanos, horas cedendo para União, horas cedendo para o PP. Aqui em São Paulo é um desenho para, por exemplo, soltar o Derrite pelo PP, né, dado que o Tarcísio ele não seria candidato nem pelo PP, nem pela União Brasil, e talvez nem pelo Republicanos, né? E aí fica essa briga, quem é Senado? É como se esses partidos do Centrão começassem a fazer um desenho, eles pegaram o mapa do Brasil e eles vão desenhando quem eles colocam. Eu acho isso, por que eu falo muito do patrimonialismo e eu falo muito do Ciro Nogueira? O Ciro Nogueira, o Rueda do União Brasil, a turma do Republicano, eles são o maior câncer do Brasil. O Brasil não anda por causa desses caras. A política no Brasil é corrupta por causa desses caras. O modelo de emendas que a gente vê rodando no Brasil acontece por conta desses caras. O serviço público é ruim nas cidades por causa desses caras. A gente não enfrenta privilégio por causa desses caras. Não se vota leis penais que bota bandido na cadeia por causa desses caras. Aí esses caras vão pegar o Tarcísio, vão colocar ele, ele é um super gestor de direita, com aprovação do Bolsonaro. Bolsonaro praticamente com uma arma na cabeça, apoia o Tarcísio, você tá ferrado. E, né, ou fica preso pra sempre. E aí esses caras vão pra uma eleição, vendendo isso para pegar o eleitorado de centro-direita, especialmente do sul do Brasil, né, do centro-oeste, do sudeste e sul. Esse eleitorado vai votar, e o que vai acontecer? É verba sendo mandada para coronel, lá no Piauí, como é o caso do Ciro Nogueira, e para o tipo de política mais podre e torpe do Brasil, de compra de voto que acontece com esses partidos do Centrão, perpetuando a porcaria que a gente tá. Inclusive, o Brasil indo em rota de colisão com o orçamento público, provavelmente estourando entre 27 e 28. Então, o Tarcísio, a gente precisa entender só quem é o Tarcísio. Ele é uma figura, ele é um sujeito inteligentíssimo, é um cara que estudou no IME, ele dava aulas em curso preparatório para o ITA. Ele é provavelmente o sujeito com QI mais alto aí desses caras que estão atuando, um sujeito muito inteligente. Isto posto, ele tem um perfil de engenheiro. O que é um perfil de engenheiro? É um sujeito que vai, né, alguém vem com um projeto, um arquiteto vem com um projeto, e o engenheiro monta. Agora, ele não está arquitetando um projeto no Brasil novo. Ele não faz isso no governo do Estado de São Paulo. Ele foi um engenheiro do Bolsonaro, ele já foi um engenheiro da Dilma, ele já foi um engenheiro do Moreira Franco no governo Temer, e agora ele é um engenheiro do Ciro Nogueira. Qual é o projeto? Qual é a arquitetura do projeto Ciro Nogueira? É o Brasil cleptocrático quebrado que a gente tem hoje. Então, assim, a gente não pode submeter a um projeto de Ciro Nogueira. Depois de tudo que aconteceu no Brasil, a gente cair no colo do Ciro Nogueira na boa. Traz o Sarney de volta logo. Bota o Sarney de volta lá com 95 anos. Você acha que ele tá velho demais, o Sarney, para poder disputar uma eleição? Eu acho que ele já era velho quando ele tinha 15 anos, o Sarney. Ele tem a mentalidade do Brasil colonial. Renan, num cenário entre Tarcísio de um lado e Lula do outro, essas críticas do MBL ao Tarcísio podem ser relevadas dentro desse contexto? Não, porque nós teremos candidato à presidência da República. A gente está indo para julgamento agora no TSE, o nosso partido. E, provavelmente em até 60 dias o nosso partido estará pronto. Partido Missão, a gente coletou as assinaturas, a gente preencheu em tempo recorde todo o processo. E estaremos nas próximas eleições com o candidato. Então, os tempos de ter que ficar com esses dilemas passaram, graças a Deus. Agora a discussão é quem será nosso candidato e como nós vamos participar das eleições. E além do candidato, quem serão os apoiadores, né? Vocês vão se apoiar em quem? Já que agora não é mais Tarcísio, o partido vai ter quem como apoiador? A gente nunca foi muito na linha de se escorar em ninguém. Mesmo com o Tarcísio, a gente nunca se escorou nele. O Tarcísio, antes de tudo, é um homem público, um político. Eu reconheço as qualidades dele como homem público, mas é um homem que se escora no Bolsonaro. Quem é escorado em quem é ele no Bolsonaro. Nós tivemos uma aliança altiva. O Guto passou os projetos de lei e, em troca, como vice-líder, liderou no debate público e na própria Assembleia a frente parlamentar para passar a privatização da Sabesp, que é a principal agenda do Tarcísio. Nós tivemos uma relação equiparada entre iguais no sentido da entrega, nunca no sentido de submissão. Então a gente não vai se escorar em ninguém, a gente vai fazer o que a gente sempre fez. A gente vai construir nosso caminho, nós vamos vir com as nossas propostas. Se o eleitor gostar, vai dar um espaço pra gente. Se não gostar, tá tudo bem, a gente vai continuar lutando. Já tem esses nomes, Ana, colocados, alguns nomes colocados para definição da presidência da República. E eu queria que você contasse um pouco pra gente, que foi meritória, né, o caminho que vocês traçaram para conseguir criar um partido. Vamos lembrar que o Bolsonaro, com toda a força política que tem, não conseguiu criar um partido. A gente já viu outros, né, movimentos políticos de criação de partido que não foram bem sucedidos,
Como é que vocês conseguiram, são 500 mil de assinaturas, se eu não estou enganado, ou 1 milhão, me corrija aí, conseguiram chegar nesse número para a criação desse partido? E é MBL mesmo que vai chamar o partido? Me desculpa, me fugiu aqui. Missão, é isso? Missão, Missão, isso. Vou tentar resumir essa longa história, até para ser legal aqui para vocês, porque realmente o Bolsonaro tentou e não conseguiu, foi vexatório. Nós demos um pau nele nos termos mais recorrentes na internet, né? Ele disse que ia conseguir, ele começou a abrir esse partido, Aliança pelo Brasil, em 2019, contou com advogados, dinheiro, participação. Depois, inclusive, eu posso passar para você algumas informações de bastidor, porque nós fizemos a engenharia reversa do Aliança Brasil, descobrimos coisas interessantíssimas, membros de partidos políticos bem estabelecidos que nos bastidores tentaram ajudar o Bolsonaro a montar a aliança para dar um bypass no seu sócio partidário. Tem muita coisa que aconteceu ali, mas na prática eles tinham uma perda de fichas na casa dos 80%. O projeto foi todo muito montado, que é o que eu sempre falo, não adianta você ter quantidade se você não tem qualidade. Né? O Bolsonaro tinha muita gente apoiando, o bolsonarismo muitas vezes ele tem muitas ordens de magnitude maior do que o Movimento Brasil Livre, mas nós somos mais inteligentes, mais organizados. É como comparar o mandato do Kim, vocês podem ter as suas discordâncias sobre a linha ideológica do Kim eventualmente, mas a gente não pode negar que ele tem mais relatórios aprovados que todos os deputados da direita, ele tem mais projetos aprovados, mais coautorias. Assim, é uma questão de produtividade. A gente é mais produtivo pela própria natureza nossa como grupo. Então nós falamos, nós não vamos cometer os erros deles, nós entendemos que nós tínhamos que montar um processo de coleta, treinando nossos coletores, falando a verdade para as pessoas e colocando muita tecnologia no processo. Outra coisa que nós fizemos ao invés de brigar com o TSE, como o bolsonarismo fez, trazendo teorias conspiratórias de que o TSE estava barrando a validação das fichas deles, e eles erravam nas fichas. Eles faziam as pessoas coletarem as fichas de uma maneira errada, com os dados errados. A gente não. A gente foi lá e se consultou com o TSE. O que acontece é que a gente bateu todos os recordes para montagem de partido, a gente conseguiu, eram necessárias 547.043 assinaturas válidas no TSE, a gente validou já 590 mil fichas, ou seja, já passamos, mais do que necessário. Nós tivemos a menor perda da história, foi coisa de 26% de perda no processo como um todo. Era necessário montar o partido em 9 estados. Quanto tempo, Renan, que vocês conseguiram essas assinaturas? Das assinaturas até a validação, nós fizemos tudo isso em 1 ano e 7 meses. A lei obriga só a coleta serem pelo menos 2 anos. E depois você faz a validação. Nós fizemos tudo em 1 ano e 7 meses. Nós batemos todos os recordes para montar um partido. Como que vocês conseguiram, e assim, didaticamente, para quem quiser montar um partido também, como é que vocês conseguiram reunir essas assinaturas? Porque, claro, o MBL, né, é um movimento conhecido, tem uma ampla... né, uma ampla divulgação ali nas redes sociais, mas não é fácil conseguir assinatura, como a gente falou do Bolsonaro. Qual foi a mágica aí? Pior que não teve mágica. Você tem que ter inteligência, como eu coloco, inteligência no processo. Uso de tecnologia, ter o partido público, o partido produzindo conteúdo e cativando os jovens a participar do processo de coleta, acompanhamento diário do processo de coleta, fiscalização diária, porque tem pessoas que querem fraudar, você pode ser vítima de fraude. O partido mesmo ser vítima de fraude, pessoas também podem ser vítimas de gente que falsifica assinaturas. Relação boa com o TSE, não relação boa no sentido patrimonialista da relação boa, né? A relação formal, correta, é entender o regramento e o funcionamento do TSE e dos cartórios, instruir os cartórios a como proceder com a validação das fichas, porque são milhares de cartórios eleitorais no Brasil, muitos não sabem como fazer isso, muitos não entendem como é que é o processo. Uma equipe jurídica sensacional, que nós tivemos que cuidar de mais de 11 mil processos, porque toda validação de ficha se torna um processo, um PJE dentro dos cartórios, isso vai para o TSE. É um processo muito grande, uma equipe logística sensacional. Então, todo mundo fala, montar um partido é um processo de dezenas de milhões de reais. Nós gastamos muito menos do que isso, e a dica para todo mundo, né? Naturalmente eu não quero que meus concorrentes montem partidos, não vou dar cursos para eles, mas a dica é, não seja óbvio e não pense que quantidade é tudo. Seria isso. A gente tem no Brasil, eu estava tentando pegar uma cola aqui rapidinho, vou falar de cabeça, tá? Uns 36, 40 partidos políticos. O que o MBL, movimento, como é que chama mesmo? Desculpa. Brasil Livre. Não, o nome do partido. Missão. Eu vou decorar, eu prometo, até o fim do programa. O que o Missão vai fazer de diferente, Renan, dos outros partidos que deveriam funcionar como um filtro, né, para lançar os candidatos? Você falou aí
né, fez críticas aí ao Ciro Nogueira, outros parlamentares ali do Centrão, eles só se tornam candidatos porque tem partidos, né, que oferecem a legenda para isso. Depois também tem o eleitor que vota, né? Então a gente vê muita gente entrando na política por falta de filtro desses partidos. O que o MBL, o Missão, vai fazer de diferente? Quais são os princípios de vocês para não virar mais do mesmo? Perfeito. Olha só, eu começo já, toda vez que me questionam, mas Renan, temos muitos partidos no Brasil. Nós não temos, nós temos no máximo 5 partidos políticos no Brasil. O que a gente tem são dezenas de cartórios que não tem nenhum esquema programático, não tem ideia, não tem vinculação ao programa. O que eu coloco para os espectadores aqui do Metrópolis é o seguinte desafio. Tente me falar qual é a diferença programática entre o PP, o PSD, o MDB, o Republicanos, o União Brasil, o PL, Podemos, o PSDB. Não existe diferença programática nenhuma. Todos eles são mais ou menos a mesma coisa e os partidos são apenas cartórios em que projetos políticos locais se inserem, obtêm uma autorização e fazem basicamente o mesmo jogo, que é participar das eleições, compram o voto na base social, na base popular, usam esse voto comprado para chegar numa posição, obtêm emendas de deputados federais, desviam um pedaço de emenda, esse dinheiro desviado é usado para financiar a campanha e a roda fica girando. São complexos, é um maquinário político de Centrão. Este aí é o grande problema político brasileiro e toda vez que falam em reforma política não citam isso, que é o maquinário da compra de voto da política brasileira. Quem toca esse maquinário? Não é o Nicolas e tampouco é a Erika Hilton, nem o Kim Kataguiri, que são políticos que têm voto de opinião. Quem toca isso são esses nomes que as pessoas se esquecem, que são os nomes do Centrão que dominam de fato a política brasileira. São essas centenas de Hugos Motas espalhados pelo Brasil, de Artures Liras, essas figuras que não têm posição para nada e que na prática se valem de um eleitor muito ignorante. Só para te falar, Andressa, nós podemos disponibilizar isso inclusive para você. Nós fizemos um estudo, existe uma correlação direta entre DH baixo e voto no Centrão. Portanto, quanto mais pobre, quanto mais analfabeta, quanto pior forem as condições sociais de uma população, mais a chance dessa população votar no candidato do Centrão. Em geral, o cara de direita fala, vai votar no de esquerda. Ou de esquerda fala, não, ele vai ignorante votar no de direita. Não, as pessoas mais humildes vão votar no candidato do Centrão. E por quê? Porque o Centrão, vamos ser honestos, compra voto. Compra voto é compra de voto ao longo do próprio mandato. Um vereador fica dando sapato pro eleitor, dá caixa d'água pro eleitor, dá saco de cimento. Quem tem essa base de vendedores de voto e compradores de voto são esses caras do Centrão. Isso não é política, isso não é partido político. Para mim, esses caras tinham que ser fechados, esses caras são criminosos. Eu tô falando real, é um bando de criminoso que administra esses partidos políticos no Brasil, tá? Esses caras mantêm o Brasil na mais absoluta pobreza. E eles falam, não, o jogo político é assim, assado. A Missão vem a ser um partido com programa. Quem tem programa no Brasil? Eu odeio o PT, mas o PT tem um programa, ele é um partido da esquerda. Eu odeio o PSOL, mas ele tem um programa, ele é um partido de esquerda. Eu posso falar, qualquer coisa da Rede Sustentabilidade, que nem existe como partido na prática, mas eles têm um programa. Talvez o Novo tenha um programa para além de puxar o saco do Bolsonaro, né? Ele já teve um programa liberal. Nós temos um programa muito claro, está no nosso estatuto, nenhum político nosso não pode seguir o nosso programa. Nós temos uma linha muito clara, se a pessoa não gostar da linha política nossa, não entra no partido. A gente não está querendo fazer amigos, a gente está querendo construir companheiros de batalha, que é muito diferente de fazer amigos e ficar trazendo, traga um político genérico para cá, não queremos políticos genéricos, e isso é ser partido político. Partido político então pressupõe que você é parte. Já explica pra gente qual é a missão do Missão, qual é o alinhamento do Missão, para quem desejar entrar no partido. Alguns pontos muito claros. Primeira coisa, nós queremos fazer uma guerra, um combate ao crime organizado. E quando eu falo a guerra ao crime organizado, eu não estou citando aqui uma metáfora, nada. É literalmente uma declaração de guerra do presidente da República, estipular que os faccionados, especialmente a liderança do crime organizado, sequer brasileiros são, ou seja, a implementação de uma tese do pensador jurídico alemão Günther Jacobs, que chama Direito Penal do Inimigo, que é a ideia de que, cara, faccionados, membros de grupos terroristas e congêneres, não são detentores de direitos fundamentais e preceitos básicos que cidadãos comuns brasileiros como eu e vocês temos e devemos ter. Agora, quem é faccionado, não. Um faccionado não pode. E você tem que ter um direito muito duro, muito firme e muito célere, muito rápido com ele. Para que a gente tome, o Estado brasileiro retome os territórios que estão na mão do crime. Coisa de 20 e poucos milhões de brasileiros, 23 milhões de brasileiros vivem em territórios dominados pelo crime organizado. Insira os mais pobres economicamente na economia formal brasileira, libertando eles desse julgo. Ou seja, você não consegue levar serviço público numa região dominada pelo Comando Vermelho. Então não dá para ter até o presidente da República, boa. Né? A gente deu uma reportagem aqui na minha coluna do meu colega André Chalders mostrando que o presidente da República precisou pedir autorização para o Comando Vermelho para poder entrar
numa localidade aí em São Paulo, né? Você vê o absurdo que se chegou, né? Quando o Estado reconhece, né, que ele não manda mais naquele lugar e se o presidente da República precisa pedir autorização, chegaram a esse ponto, imagine o cidadão que mora ali, né? Exatamente, e assim, isso aconteceu na favela do Moinho, aqui em São Paulo. Praticamente é um lobby, não praticamente, né, assim, sem querer elogiar aqui, mas alguns jornalistas estão denunciando isso faz tempo, né, que é um lobby muito claro com ONGs e com instituições que já estão atuando no Poder Legislativo e no Poder Executivo para cuidar dos interesses carcerários dessas facções. Então, o nível de infiltração, eu gosto de falar assim, existe a infiltração horizontal, que é a territorial. Você olha um mapa de maneira horizontal aqui e você vê as áreas do Comando Vermelho, ADA, PCC, etc. Agora existe infiltração vertical. E qual é a infiltração vertical? É nas instituições. Comando Vermelho entre instituições no Rio de Janeiro já. Agora o PCC, todo mundo sabe que tem promotor que tem relações estranhas com o PCC, você tem políticos com relações estranhas com o PCC está tentando infiltrar juízes para prestar concurso, o PCC tem nomes, eu vou colocar aqui, né, enfim, sou eu falando, né? Naturalmente, o programa que não se responsabiliza. Todo mundo sabe que o PCC tem uma estranha relação com o Porto de Santos. Então, essas coisas acontecem aqui e esses caras têm que ser extirpados da vida, do convívio brasileiro. E o termo tem que ser extirpado. Ou presos, ou mortos em conflito, como tem que fazer com qualquer organização que é terrorista. Segunda coisa, que ele prendeu, matou nesse contexto, Ana? É nesse contexto. Prendeu, matou é a ideia de que sim, você só vai combater faccionário ou prendendo, ou, se ele resolver revidar, levando a óbito. Não existe outra forma de enfrentar um grupo terrorista ou uma facção criminosa. Porque essa ética que eles possuem uma ética muito particular. É uma ética muito pior. É uma ética que uma menina que vive numa comunidade, numa favela, se uma menina bonita ela chama a atenção de um traficante, vamos dizer, o destino dela não será muito bacana se ela tiver uma opinião própria sobre isso. As pessoas que vivem sob o jugo deles, se não pagarem o serviço que eles agora estão oferecendo de gás, de internet, o destino de um comerciante não será muito bacana. Qualquer um que não submete a eles não tem um destino muito bacana. Não há democracia, não há Estado de Direito nas áreas comandadas pelo crime organizado. Então esses caras têm que ser destituídos das posições deles numa guerra. E numa guerra ou você prende ou você mata. A ideia de que eu vou reabilitar um comandante do Comando Vermelho ou um membro, um contador do PCC será reabilitado é uma ficção que foi criada. É uma ficção que tem na cabeça dos brasileiros. E essa ficção tem que ser retirada. A ficção que fica lá, Instituto Igarapé com a Ilona Zabó, Fórum Nacional de Segurança Pública, apareceu uma atriz da Globo e falou, viva Rio. Isso é papo furado, a gente está acreditando nesse papo furado há 30 anos e os caras estão ocupando nosso território. Mas isso é só uma faceta. A missão da missão, além disso, como eu falei para vocês do Ciro Nogueira, como eu falei do Centrão, é mudar o sistema de incentivos que faz com que a política brasileira seja apenas um instrumento de roubo. Por exemplo, todo mundo sabe que um deputado vira deputado porque ele vai obter no fim do dia recursos para o partido, recursos de fundo partidário e fundo eleitoral, e emendas que ele vai mandar para a base e vai sustentar um ciclo vicioso de compra de voto e de propina e financiamento de aliados com dinheiro sujo. Essa é a base da política brasileira. 90% da política brasileira acontece nesses termos. Isso é sabido, todo mundo sabe disso, especialmente nos interiores. Nós temos que mudar o sistema de incentivos. O sistema de incentivos tem que mudar. Um prefeito, ele não pode chegar lá sem nenhum indicador, sem uma meta de saneamento básico, de educação, de segurança, e aí ele vai para uma reeleição. Não dá para um prefeito ir para uma reeleição sem ter cumprido uma meta básica. E o partido dele ser premiado com um fundo partidário eleitoral, porque esse prefeito depois apoiou um deputado. Um prefeito que não cumpre meta, ele tem que ter os direitos políticos dele cassado. E na forma de incentivo, nós temos que fazer com que os melhores prefeitos do Brasil, aí sim, um prefeito que trouxe indicadores objetivos de resultado para o município, ele gera recursos para o fundo partidário do partido, ou ele está, vamos dizer, autorizado a receber emendas, ou que seja, temos que alterar o sistema de incentivo da política brasileira, senão a gente vai ter uma desigualdade regional bizarra, né? Os piores gestores públicos estão nos lugares com os piores DHs, mantendo as pessoas mais pobres, e a gente não altera isso. E aí, paralelamente, esses estados mais pobres elegem senadores, que é desproporcional pela lógica federativa do Senado, deputados que também são desproporcionais porque a divisão é errada, e aí o Brasil produtivo fica na mão de um Brasil improdutivo e corrupto, que é o Brasil do Ciro Nogueira. E ainda querem falar pra gente que a gente tem que apoiar o projeto do Tarcísio, tem o Ciro Nogueira, porque o Ciro Nogueira vai mudar o Brasil com alguma coisa. Ele vai mudar o bolso dele. Desculpa, entre o Tarcísio, imagina, entre o Tarcísio e o Lula, qual é a melhor opção? Digamos que só tenham os dois.
A melhor opção é a opção do Partido Missão. Eu não vou pensar mais com uma mentalidade de... Não estou te dando essa opção de dar um caminho, de tucanar. Tarcísio e Lula, só tem os dois. Eu vou lançar um candidato que vai... O meu candidato vai estar no segundo turno. Eu não Então vou aceitar mais essa vida. Eu quero que o Tarcísio e o Lula vão pro inferno. Naturalmente, o Tarcísio é muito melhor do que o Lula, se você quer ouvir isso. Mas eu não vou trabalhar com essa hipótese. A gente não montou um partido para perder e trabalhar com a hipótese que eu vou apoiar ou o projeto porcaria do Lula ou o projeto porcaria do Tarcísio. No fim do dia, o projeto do Lula vai ser o projeto dos caras do Centrão. E o projeto do Tarcísio vai ser o projeto dos caras do Centrão. Os dois projetos vão quebrar o Brasil. Os dois projetos são covardes. Os dois projetos, o André Esteves do BTG vai estar mandando. Então, assim, eu quero que os dois projetos vão pro inferno. Eu quero derrotar os dois projetos. Renan, vamos falar um pouquinho dessa pesquisa que saiu hoje para o governo de São Paulo. A gente tem o Tarcísio, né, liderando ali a pesquisa, depois você tem o Geraldo Alckmin, que é um recall também, né, o Alckmin é um nome forte ainda na política de São Paulo, e o terceiro nome que apareceu, acho que pela primeira vez, que é a Erika Hilton, em terceiro lugar na pesquisa para o governo de São Paulo. Como é que você enxerga esse resultado? O Tarcísio a gente já falou com relação ao Alckmin, e principalmente a novidade aí, que é a Erika Hilton, né? Eu acho que os dois que lideram, eles estão basicamente pegando o recall do eleitorado antipetista, o Alckmin com uma memória desse período dele, e com um pouquinho de inflexão no eleitorado de esquerda, você pode perceber que ele começa a ter, vamos dizer, uma certa licença e autorização para entrar num público que ele nunca entrou em São Paulo anteriormente, mas naturalmente o candidato dominante no campo da esquerda, ou a candidata para tomar, seria a Erika Hilton, porque na própria lógica da dominância do campo político, a Erika Hilton dispõe de muito mais energia nesse campo do que o Geraldo. Naturalmente também isso acontece do outro lado, né? O candidato um pouco mais radical à direita, ele vai ter mais energia do que um cara mais centro-direita. A gente viu isso na eleição municipal em São Paulo, em que o Boulos, por exemplo, foi um candidato com mais energia do que a Tabata Amaral, que ela vinha por uma centro-esquerda. Então, a gente pode se surpreender ali com uma candidatura da Erika Hilton. Eu não jogaria abaixo essa candidatura. Hoje ela é o nome mais midiático da esquerda em redes sociais no Brasil. Naturalmente ela vem com uma rejeição muito grande por conta, vamos dizer, de todo o histórico de posicionamento dela e das posições que ela adota, mas ela pode estabelecer dominância a ponto de gerar uma confluência de forças na esquerda para ir para o segundo turno. Não duvido disso. Isto posto, o Geraldo ele vem sendo alvo de muito investimento recente por parte do governo. Colocaram ele para falar com o Lutnick, né, secretário de Comércio dos Estados Unidos. Deram uma espécie de um pouquinho mais de protagonismo, portanto que ele não estava tendo, né? Só colocavam naquele papo de industrialização que não vai rolar nada, mas era mais para inglês ver, e agora estão testando ele. Eu já ouvi falar, inclusive, de testes do Alckmin para presidência da República, num cenário em que o PT não soltaria um candidato. Eu acho muito improvável conhecer a natureza do PT, natureza hegemônica. Mas, né, num cenário que, vamos dizer, venha uma crise aí e o PT não possa lançar um candidato competitivo, né, eu duvido, mas tem muita gente falando. Qual que é a sua posição com relação à anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e o teu entendimento sobre os áudios que saíram essa semana, sobre a forma como eles têm conduzido essa pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil para conseguir libertar, digamos assim, o Bolsonaro, livrar o Bolsonaro da prisão, e se o Bolsonaro está morto politicamente? Fiz um combo aqui. Uau, ótimo combo, vamos lá. Minha visão sobre a anistia, primeira coisa, eu considero aquelas pessoas que participaram dos atos do dia 8 de janeiro como pessoas que cometeram crimes, são criminosas. Em nenhum lugar civilizado você invade palácio de governo, tribunal e a Câmara, né, Congresso, e acha que não, isso aqui foi apenas um protesto. Foi uma pequena depredação. Acho curioso a direita, que sempre atacou as depredações que a esquerda fez, especialmente de 2013 para cá, tem que falar que não, isso aqui é um ato político. Ou vou querer, não, foi a Débora do Cubatão. Não, aquelas pessoas que estavam participando do ato, elas estavam pedindo, né, através do ato de vandalismo e da invasão dos prédios públicos, lembrando que a invasão não é depredação, é uma invasão de uma sede de poder. Isso tem um aspecto, né, vamos dizer, muito importante, muito regimentalmente, simbolicamente falando, muito importante, para obter depois uma intervenção dos militares. Essas mesmas pessoas estavam na frente dos quartéis, porque elas imaginavam que os militares iriam despertar e
dar um golpe de Estado. Então a gente sabe o que essas pessoas estavam fazendo, e eu acho que elas têm que ter algum tipo de punição, sim. Assim como eu acho que qualquer pessoa de esquerda que deprede um prédio público ou que venha tentar um golpe de Estado tem que ser punido. Se fosse a pergunta que eu jogo para os direitistas, se fosse o MST organizando uma manifestação pedindo um golpe de Estado, invadisse a presidência da República, o Congresso e o STF, o que os direitistas falariam? Não, eles só estavam ali se manifestando. Óbvio, virou um casuísmo ridículo. Então acho que tem que ter punição. Naturalmente, num país em que bandido de toda a natureza, criminosos, né, pessoas que cometem crimes violentos, essas figuras ficam horas soltas, horas ficam muito pouco na cadeia. Você teve agora um caso de um cara que tá com 87 passagens para a polícia, e o marido da Márcia Tiburi, que é juiz, ele soltou o cara e falou, não, nada nos diz que ele vai voltar a cometer crimes e cometer logo em seguida. Num país que acontece isso, as pessoas acham, pô, isso aqui é muito injusto. O Alexandre de Moraes está sendo draconiano com essas pessoas. E ele está sendo draconiano, sim. E, naturalmente, o processo dele, o inquérito dele é uma ficção jurídica, uma invenção que ele criou, que lhe dá superpoderes para enfrentar os inimigos da democracia. Eu citei direito penal do inimigo. No fundo, ele aplica o direito penal do inimigo, tratando bolsonaristas como inimigo. Tá? Então, ele faz isso. Sim, acho que tem que, assim, o ideal seria ter um processo justo com garantia de ampla defesa para todas essas pessoas. Não foi o que aconteceu no inquérito do Alexandre de Moraes. Houve muitas violações no direito de defesa por parte do inquérito dele, e isso é concreto. Também houve violações no direito de defesa da própria turma do Bolsonaro e etc. Então, há um questionamento sério que deve ser feito à forma do inquérito e à forma do processo. Sobre se o Bolsonaro tentou, não estou falando do 8 de janeiro, mas antes, construir um golpe de Estado. Se essas pessoas queriam dar um golpe de Estado, é óbvio que queriam. Do ponto de vista do mérito, todo mundo sabe o que as pessoas queriam, e é só alguém preso numa ficção vai achar que não queriam. Agora, do ponto de vista formal, o que vem acontecendo é um absurdo. Mesmo esses vazamentos de mensagem, né, eu fico olhando, enfim, eu não consigo gostar disso. Mas aí, entrando já nos vazamentos, elas mostram um racha na turma da família, mostram que o plano deles, naturalmente, sempre foi salvar o Bolsonaro. Os Bolsonaro nunca se importaram com a própria militância. Os Bolsonaro sempre usaram a militância como bucha de canhão. E os Bolsonaro nem se preocupavam. Usaram essa militância como sempre usaram, por exemplo, seus aliados mais próximos. Fizeram isso com o Santos Cruz, fizeram isso com o Bebiano, fizeram isso com o Daniel Silveira, fizeram isso com a Sarah Winter. Assim, tudo que um bom Bolsonaro faz é pegar um aliado e jogar na fogueira para se salvar. Enquanto ele próprio pega pix de 30 milhões, né, como ficou demonstrado em matéria ontem. Aí ele é o gostosão. Então, ele está usando, e os próprios deputados bolsonaristas usaram essas pessoas como bucha de canhão, pura e simples. Bucha de canhão, como argumento retórico para obter uma salvação para ele, e a fala do Eduardo vai nessa linha. A fala do Eduardo não nos deixa mentir. Só que essas pessoas, isso eu posso falar para vocês, nunca vão despertar. Nem os presos, nem os familiares dele. Um bom bolsonarista fanático, ele vai continuar lutando, achando que o capitão está lutando pelo Brasil, quando ele está lutando só por ele. E se o Bolsonaro puder, e essa é a real, fazer um acordo com o Alexandre de Moraes, que mantém os superpoderes do Alexandre de Moraes, mas que ele fique salvo desses superpoderes, ele vai achar tudo bem. Se o Alexandre de Moraes regular as redes sociais, mas salvar o Bolsonaro dessa regulação, para ele tá tudo bem. O papo deles é só o que interessa para eles. Não acredito em nada do que vem dali. Ele está morto politicamente, Renan? Ele é uma força, assim, todas essas pesquisas recentes para governador, inclusive essas Quest que saíram, elas mostram que aquela faixa do sou de direita, mas não sou Bolsonaro, ela tá mais presente, mais forte do que nunca. O Bolsonaro, ele é um elemento muito importante na direita, mas ele tá se isolando dentro de um público, e a gente pode fazer esse recorte, mais velho, bem mais velho, um público, vamos dizer, 50 a mais, com um recorte também de, vamos dizer, acompanhar a política basicamente com redes sociais. Então eles estão, não dá para eu chamar de bolha, porque eu tô falando assim de dezena de milhão, né? Tô falando de muita gente. Mas essas pessoas, elas acabam criando, elas estão presas numa bolha cognitiva que elas acreditam apenas no que vem, vamos dizer, das fontes confiáveis delas, e elas estão se isolando do restante do Brasil. Um bolsonarista tem uma capacidade cada vez menor de influenciar uma pessoa que não é bolsonarista, mesmo essa pessoa sendo antipetista. Que essa, inclusive, é a aposta política nossa há muito tempo. Os mais jovens, geração Z, geração millennial, já não querem mais ouvir o que o pai tem a dizer sobre política, porque o pai está parecendo um alucinado, que é o que o bolsonarismo fez com as pessoas mais velhas. E aí o bolsonarismo ficou tão fechado nesse público centrado que eu começo a duvidar da capacidade dele, do Jair, de influenciar o Brasil como ele influenciou anteriormente. Então, morto não tá, para ser bem preciso, morto não tá, mas ele nunca teve tão fraco.
Renan, mudando um pouquinho de assunto da política e falando sobre a atuação do próprio MBL, teve um caso nesse ano que repercutiu muito, inclusive aqui no próprio Metrópolis, que é sobre o rapper, o cantor Oruan, que inclusive vem de uma família de criminosos. Você estava falando de criminosos aí também. O pai dele foi um grande líder da criminalidade também no país. E aí vem o filho, seguindo pelo mesmo caminho, e eu queria entender um pouquinho aí da proposta, que o MBL está dentro dessa proposta da lei anti-Oruan. Esse combate que nós estamos fazendo ao Oruan e ao crime organizado de maneira mais ampla, ele começou a ser desenhado no ano de 2023, tá? A gente começou, houve um momento que foi um despertar pra gente, foi quando a gente viu, não sei se vocês chegaram a acompanhar, o Cruzeiro do Neymar. O Sim. Neymar fez um cruzeiro tocado pela Blaze, e ele levou os piores influenciadores do Brasil, que por coincidência são os maiores também. E nesse cruzeiro você tinha grandes influenciadores, youtubers, vendedor de jogo do Tigrinho, gente que trabalhava com aposta, tinha traficante, tinha miliciano, tinha de tudo. Ele levou assim, podiam afundar aquele navio que o Brasil, o PIB subia 2, 3 pontos percentuais. Aquele navio era a pior coisa que tinha no Brasil. Logicamente estou fazendo uma piada porque tinha pessoas normais, tinha crianças ali, mas eu juro que eu não ficaria muito triste, vamos dizer, com um destino inglório para traficante ali. E ali eu conheci o Oruan. O Oruan foi tratado pelo Neymar como um semideus, como uma figura incrível, uma figura única, né? Ele é o herdeiro do trap. No Brasil, eu falei, herdeiro do trap? Ele é, na verdade, herdeiro do Comando Vermelho. E a gente conversou entre si, a gente falou, cara, estava em um processo de naturalização do crime organizado no Brasil, e há uma etapa que é uma etapa nova, que é uma etapa de validar não apenas nas comunidades em que o Comando Vermelho manda, ou que o PCC manda a autoridade deles, mas para naturalizar na grande imprensa. Eu fui reparar, e nós começamos a pesquisar, que não apenas o Oruan, mas Pose do Rodo e outros rappers que fazem apologia, não apenas apologia, eles são porta-voz do crime organizado, o que é diferente de fazer apologia. Esses caras estavam estourando e participando de Lollapalooza, festivais os mais diversos, e eles não escondiam nada. O Oruan pedia, inclusive, a soltura do Marcinho VP, que é um dos caras que ordenou a morte do Tim Lopes. Mas isso é só o ponto do iceberg, né? O Marcinho VP ordenou muita morte ao longo da vida dele. Pois bem, isso aconteceu, isso foi um fato. A gente falou, precisamos começar a atacar eles e pegar esse flanco, porque esse aqui é o flanco mais óbvio. Nós somos um grupo político, midiático, nós não temos condição de trocar tiro com o Comando Vermelho. Tampouco somos policiais, mas nós temos condição de ver onde eles podem jogar no debate público e perder. E naturalmente o Oruan era uma brecha aberta, ele é um rapaz burro, com baixa instrução, extremamente vaidoso e com uma carência ligada ao pai. Ele é uma espécie de Hamlet de QI baixo, né, lutando pra vingar o pai dele, né, e enfim, a gente falou, é ali que nós vamos pegar e vamos começar a mostrar pro Brasil que o crime organizado tá muito naturalizado. Por coincidência isso aconteceu, e assim são coincidências maravilhosas do destino, com uma série de matérias que mostravam quem era a dama do tráfico e quem eram basicamente os artífices de uma escalada do tráfico de drogas para dentro das instituições, e também começou a andar muito a certas investigações tocadas por um promotor aqui no estado de São Paulo, que é o Gaquia. Então, né, vários fatos se juntaram, e aí o Oruan, a gente colocou ele como ponta de lança, né, e nós queríamos muito que o Oruan falasse muito, nós queríamos que o Oruan ficasse famoso, para que ele pudesse atuar e pudesse tornar, vamos dizer, a atuação especialmente da Polícia do Rio de Janeiro, do Ministério Público, das autoridades do Estado do Rio de Janeiro, cada vez mais, vamos dizer, incômoda, porque manter um cara desses na rua, manter as festas deles acontecendo, a lavagem de dinheiro que é feita nas festas, se tornaria um assinte, um tapa na cara das instituições no Rio. E meio que isso aconteceu. Eu não consigo não relacionar a lei anti-Oruan, que versa sobre dinheiro público para artistas que fazem apologia ao crime, com a prisão do Oruan. Ele não foi preso por causa dessa lei, mas todo o buzz que gerou ao redor disso e toda uma espécie de provocação institucional que ficou sobre as autoridades do Rio de Janeiro obrigaram a darem um jeito no Oruan. E o Oruan foi preso por uma coisa bem pior do que apologia. O Oruan, ele obstruía o trabalho da justiça, escondia traficante em casa, andava com ladrão de carro, andava com assassino, era porta-voz do Comando Vermelho e agora está em cana. Então, foi uma das melhores coisas que a gente fez nos nossos 11 anos de existência. Hoje completam 30 dias que o Oruan está... É o nomezinho que trava a língua. Que o Oruan está preso, né? É o Mauro, ao contrário. É o Mauro ao contrário. É mais fácil falar a Lei Magnitsky, que eu fiquei anos aqui para conseguir aprender, viu, Renan? Mas vamos lá nele.
Renan, seguindo esse caminho aí de influenciadores e de como a mídia ela coloca num pedestal pessoas que não precisam ser colocadas e não devem ser colocadas. Claro, a gente vai falar do Felca, que acabou aí jogando holofote num assunto pesado, que envolve pedofilia e o acesso de crianças e adolescentes a conteúdos que eles não devem ter acesso na internet, além da produção de conteúdos feita pelas próprias crianças e pelos próprios adolescentes, onde envolve, por exemplo, vou citar o caso do Ítalo, que era como se fosse uma espécie de cafetão ali daquelas meninas, daqueles adolescentes. O que eu queria saber era a sua opinião também, aí nesse mesmo sentido do que a gente estava falando sobre o Oruan. Que envolve muito dinheiro, né? É muito dinheiro para essas pessoas. Muito dinheiro, eu vou dar uma opinião, vai ser legal, porque vai misturar os dois temas. Em que sentido? Né? O que eu faço, assim, é muito meritório que o Felca fez, foi muito bom jogar luz sobre esse caso do Ítalo. Eu acho muito engraçado que hoje a gente chama ele de Ítalo, mas o nome dele se escreve como se fosse Haitalo, né? Com H-Y, uma coisa muito... Assim, o cara já tinha que ser preso só pelo mau gosto, né? Ainda tem o crime, mas, assim, o Ítalo, ou Haitalo, né? Ele é apenas a ponta do iceberg de uma coisa muito maior que acontece diariamente. Veja, a adultização que eles estão tratando, ou melhor, a naturalização de uma sexualização de crianças e adolescentes em redes sociais, isso só aconteceu de uma maneira tão natural, porque isso faz parte da vida das pessoas no Brasil, maiormente das pessoas mais pobres. Houve um escândalo envolvendo a Ilha de Marajó, em que mães prostituíam as próprias filhas, mães ofereciam as filhas para os turistas, isso era praticamente legalizado, normal. Tá? Se você for em comunidades, em favelas ao redor do Brasil, bailes e festas acontecem tendo a figura, que era uma figura muito exaltada nesse tipo de funk, trap, etc., que é a da novinha. Quem é a novinha? A novinha em geral é uma menor de idade. Nas músicas, a novinha é exaltada como uma moça menor de idade, ou muito nova, ou ali no limiar, que fica encantada com as armas, com o dinheiro, com o correntão de ouro que o traficante tem. E aí o traficante, em geral, nas músicas, ele tá buscando sexo com ela. Pois bem, a própria música reflete uma realidade que acontece. A gravidez na adolescência, por coincidência, acontece muito em comunidades mais pobres, muitas tomadas pelo tráfico, e em cidades muito pequenas, aí sim por razões um pouco diferentes. Essa realidade, que ela é óbvia, que ela é nítida, o Ítalo, ele só, como alguém que viveu essa realidade, alguém que acha que o Brasil é isso, ele só expôs pro resto do Brasil. Aquilo que ele faz é criminoso, mas a gente deveria olhar para a base da pirâmide. Aquilo que ele faz como, às vezes, alegoria ou como um vídeo para levar adultos a ficar seguindo menores de idade, meninas e tal, aquilo está acontecendo concretamente agora, à luz do dia, especialmente nas periferias das grandes metrópoles brasileiras. Assim, normal. E meio que ninguém olha, e há um discurso de meio de leniência com isso. Houve agora um caso, ela não era menor de idade, a moça tinha 22 anos, de uma moça chamada Esther, né? Não era nem Esther, era Esther. Meio vibe Ítalo, assim. O Haitalo. A Esther, ela tinha um irmão que estava preso, ou seja, ela já vinha de uma família meio difícil, mas ela estava tentando ter uma vida melhor. Havia mérito, elas mudaram de comunidade, moravam numa comunidade no Rio, foram para outra. E ela resolveu ir num desses bailes, recheado também do mesmo perfil. Ela encontrou um garoto que ela teve um relacionamento, ele queria sair com ela não quis, e ele surrou ela até a morte. A surra que ela tomou até a morte é basicamente o destino que uma menina nova que chama atenção numa comunidade mais pobre tem, caso ela se negue, por exemplo, a sair com um cara bem ranqueado dentro do crime organizado. Todo mundo sabe que o jogo é assim. Inclusive, só pra gente lembrar e voltar no tempo, a matéria do Tim Lopes que levou ao assassinato dele era sobre uma espécie de aliciamento de menores e jovens, menores de idade, por parte do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, ali nos anos 90. Descobriram e mataram ele. Então, esse tipo de coisa é recorrente do ponto de vista cultural, imagético e concreto. E como o Estado não tá lá, isso aí tá rolando e a gente tá achando, ok, faz parte da nossa cultura. E onde entram as Big Techs nisso aí, Renan? Porque o STF e os projetos do governo Lula querem que as Big Techs sejam as responsáveis por tirar o conteúdo do ar. Veja, se a gente fizer Dizem que já alterou uma parte disso aí, tá? Eles alteraram por causa do governo Trump. Mas se eu fizesse um vídeo usando as palavras erradas sobre termos politicamente corretos, meu vídeo era desqualificado ou saía do ar. Né? Isso acontece direto. Diminuiu um pouco. Agora, o Ítalo, ele ficava botando menores de idade dançando e ninguém ligava. Pelo contrário, esses vídeos rodavam super bem. E nunca teve problema nenhum com as Big Techs.
Eu acho importante que, vamos dizer, por mais que o Estatuto da Criança e do Adolescente já prevejam pena sobre isso, por mais que já exista legislação que nunca foi implementada, e por mais que eu acho que isso deveria ser trabalho, por exemplo, do Ministério da Justiça, em ter uma força-tarefa pegando quem faz isso, porque, assim, nós temos já legislação para punir e punir bem quem comete esse tipo de crime. A Justiça, né, o Ministério da Justiça nunca olhou, nunca deu bola, porque no fundo, especialmente nesse governo atual, meio que eles não ligam, né? Se eu for falar do Lewandowski, Lewandowski ligar para termos dessa matéria, seria até piada. Agora, beleza, as redes sociais fazerem algum controle prévio, se isso não for transformado numa estratégia, como sempre tentam fazer no Congresso, de regulamentação mais profunda das redes sociais, seja bem-vindo. Se o algoritmo já pega ali, nem sei como pegar, mas o inteligência artificial, o algoritmo pega qualquer coisa. Se pegar especificamente isso, eu acho bem-vindo. Mas, naturalmente, eu só queria colocar, já existe lei e o Ministério da Justiça e a Polícia Federal poderiam ter feito um trabalho muito mais amplo sobre isso há muito tempo. Eles agora se preocuparem com esse assunto, quando não se preocuparam com tantos outros anteriormente. O exemplo é a Ilha de Marajó. A gente foi, inclusive, para a Ilha de Marajó, o Faustino e o Arthur foram, mostraram o que acontecia lá, dessa questão da prostituição infantil, e o que o Arthur tomou foi um processo que a Janja anunciou na TV. A gente foi processado por falar desse tipo de tema. Aí agora, supostamente, eles se preocupam. Eu não caio na lábia deles. Renan, a gente tem até um calendário aqui que estamos há 2 anos e meio sem saber o que o Ministério da Justiça do governo Lula está fazendo. A gente está tentando descobrir, mas está difícil aqui a resposta. Queria voltar um pouquinho para a política e te ouvir sobre algumas lideranças jovens aí, né, que estão despontando aí na política, né, nesse grupo da geração aí que você faz parte. Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira é uma liderança da direita? Ele vai assumir esse espólio do Jair Bolsonaro? Sim, eu tô vendo por enquanto 2 figuras ascendendo e pegando o público do Bolsonaro, tá? Uma delas ninguém tava colocando no radar, que é o Silas Malafaia, vocês entrevistaram ele aqui, e outro é o Nicolas. Naturalmente o Nicolas ele é um rapaz dúbio, é um rapaz, na vida pretérita dele, antes de se tornar um direitista, ele era um cara muito mais aberto a uma cultura pop similar da Erika Hilton. Aí ele teve um estalo na vida, aí ele virou de direita, aí ele também virou muito bolsonarista, e agora ele não é nada bolsonarista, ele só é Nicolas, porque ele chegou num ponto de fama e ele é muito bom no trabalho de redes sociais, de mídia, que lhe permitiu ficar bem grande. Ou seja, o Nicolas ele tem conhecimento e rejeição, as pesquisas mostram isso, de presidenciável, isso tendo acho que 29 anos. É um rapaz que tem um raciocínio rápido, mas não é muito rápido na hora de trabalhar. Se for ver o número de relatórios aprovados, projetos aprovados com autorias, o Nicolas é muito pouco produtivo, porque o Nicolas é mais um dessa geração de internet, de políticos de internet, que não vê o mandato como um meio de alterar a realidade, mas ele vê o mandato como um meio de alterar os números dele em redes sociais. Ele quer ser grande no Instagram, então ele tem que ficar fazendo, vai fazer um vídeo, faz o L, só que é aquele jeitão dele. Aí eles, o caso clássico do Nicolas, ele participa naturalmente a contragosto daquele negócio da anistia lá com os bolsonaristas há 2 semanas atrás, bota um esparadrapo, diz que vai fazer acontecer, não acontece nada, ele muda de assunto e já vai estar da vida. Né? Ele só quis pegar o hype. O Nicolas e o Cleitinho são 2 gigantescos surfadores de hype dentro da direita. O Nicolas ele não entra em certos temas que a gente entra, porque como ele é muito grande hoje, isso é bem interessante, ele não quer se queimar. Então ele nunca vai entrar no PL anti-Oruan. Por exemplo, o Oruan é amigo do Neymar, ele quer andar com a turma do Neymar. Então como ele tem esse eleitor meio, vamos dizer, um brasileiro meio solto, meio desinformado, que acaba sendo leniente com muitas coisas, o Nicolas não quer perder esse cara. Então o Nicolas ele só vai ali num tema, vou xingar o PT, faz o L, eu sou cristão. Ele só vai onde soma pra ele. Naturalmente, isso tem nome, né? É um populismo muito rasteiro. E agora falando das forças dele, ele diferente do bolsonarismo que ficou embolhado no público de 50 mais, 55 mais, o Nicolas ele se comunica com uma juventude evangélica mais jovem, né? Então ele tem a cara disso. O Nicolas será um adversário nosso ao longo dos próximos anos, com certeza. Vou te perguntar mais um nome, eu vou te pedir para ser resumido, porque a gente precisa seguir aqui com o programa. Desculpa, eu sou imagina, do outro lado, né, o Nicolas está na direita, do outro lado a Tabata Amaral. Qual que é a sua avaliação sobre a Tabata? Ela é uma política jovem ou uma representa a velha política? A Tabata meio que não representa nada. A Tabata ela é uma, sei lá, uma batata cozida na água só, sem muito sabor. Por que eu digo isso? Porque é aquela comida sem gosto que você bota um molho pra falar, tem esse sabor aqui.
as posições políticas dela são, vamos dizer, quase um proxy das posições adotadas pelo Partido Democrata nos Estados Unidos. Ela sempre vai negar isso, mas ela é a queridinha de boa parte da elite, especialmente aqui de São Paulo, uma elite empresarial mais moderninha. Ela vende uma ideia de que ela é uma super política muito eficaz, mas curiosamente ela não é tão produtiva assim, e tampouco os seus resultados são tão meritórios para melhorar a vida dos brasileiros. Quando o Kim, por exemplo, presidia a Comissão de Educação, a Tabata estava muito preocupada com cota trans de universidades. A pauta dela, educação, era a pauta trans. E ela vende uma ideia de que ela é super tecnocrática, que ela tem grandes projetos, que a Tabata é o Kim da direita. Tabata é isso aí que eu tô falando. A pessoa tá falando com pauta trans. Ela sempre. Na verdade, ela tem uma agenda muito mais parecida com a da Erika Hilton, nesse sentido. Né? Fica pegando essa agenda ali e fica tocando, mas com um verniz parecido com uma pessoa que come de garfo e faca, ela é inteligente e tal. Acho que nada representa mais, vamos dizer, o futuro da centro-esquerda brasileira do que ela e o João Campos, que esse é um engodo cômico, estarem juntos, né? O casal dessa centro-esquerda inútil, é o tecnopatrimonialismo brasileiro. Seria, né? O patrimonialismo de redes sociais com o apoio de institutos e ONGs aí para dar um verniz de sério. Mas esse tecnopatrimonialismo não vai a lugar nenhum. Muito bem, Renan. Falamos de tudo, hein? Falamos de tudo um pouco. Partido Novo, cenário político, o futuro das eleições, nomes importantes aí no cenário atual. E a gente continua acompanhando, hein? A gente quer spoiler quando tiver candidato do MBL, quando tiver gente já se filiando no MBL, não, no Missão, conta pra gente. Vamos ver se esse nome vai pegar, né? Vai pegar. E vou até falar um negócio, tá? Em nome do uso dos pronomes, a gente chama de a missão. Igual a rede, a gente a missão. Mas fiquem tranquilos, assim, para mim será uma honra. Eu prometo que quando pintar os primeiros nomes de candidaturas grandes, eu tenho alguns no gatilho que vão surpreender muita gente. Eu prometo que vou passar para Metrópolis. Obrigada, Renan, pela entrevista e volte sempre. Obrigado. Tchau, até a Valeu, próxima. gente.